Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marlon Mendes, sou um estudante da Bíblia e vamos hoje mais um devocional com exegese, fazendo uma pequena reflexão no Evangelho de João, capítulo de número 11. Esta passagem fala sobre a ressurreição de Lázaro, o último dos sinais de Jesus na parte do Evangelho de João, chamado o Livro dos Sinais. Eu estou utilizando este comentário da editora Loyola, chamado Evangelhos 2, de autoria de Rinaldo Fabris e Bruno Maggioni. Esse comentário de João é desse segundo autor, o Bruno Maggioni. Vamos ler então o que diz a Escritura. Eu queria ressaltar alguns versículos que eu considero como versículos-chave de interpretação do texto de João 11. Primeiro da ressurreição de Lázaro, depois no plano para matar Jesus. Diz o seguinte aqui no capítulo 11, no versículo de número 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É um cenário crítico na vida do ser humano. Todo ser humano tem dificuldade ao lidar com a morte. E aqui, este último sinal de Jesus, dos sinais, semeia ou semeion no grego, quer enfatizar justamente o poder do Filho de Deus sobre a morte. Lembremos que tudo que Jesus faz não é para enfatizar seu próprio nome ou por uma causa própria, mas antes para enfatizar a sua missão, a missão que vem do Pai. Por isso, o Evangelho de João tem, com muita ênfase, a cristologia do enviado. E isso fica claro, inclusive, nesta perícope aqui, nesta passagem. No versículo 4 diz o seguinte: tendo recebido a notícia, Jesus disse, quando ele recebe a notícia que Lázaro está doente: esta doença não vai terminar em morte, mas vai servir para a glória de Deus. Através dela, o Filho vai ser glorificado. Isso nos faz lembrar lá em João 2, quando Jesus faz o seu primeiro sinal. Olha o que relata o evangelista, o escritor da escola joanina. Este 2, versículo 11. Este foi o primeiro dos sinais, e aquele o último, correto? Realizado por Jesus em Caná da Galileia. Ele manifestou sua glória. Olha aqui a glória. E os seus discípulos acreditaram nele. Se nós formos um pouco mais antes, lá no capítulo de número 1, versículo 14, aquele famoso verso: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, Jesus é enfatizado como a verdade. Ele é cheio de graça e ele não contém a verdade. Ele é a verdade. E aqui, ele sempre faz declarações acerca da sua divindade. Ele é a verdade, ele é o Logos, ele é a porta, ele é o bom pastor. E aqui ele faz outra evocação de sua divindade. Eu sou. Eu sou nos remete, como já foi dito em outros vídeos aqui, a Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou. Êxodo capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, ele ao pronunciar essas palavras, não é? Um pronome, um verbo, ele quer enfatizar a sua autoexistência. Jesus não é uma criatura, Jesus é Deus, ele faz parte da divindade divina. Então ele evoca isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem o poder da vida na sua mão. Ele tem o poder de trazer aqueles que estão no Seol, não é? Lá do hebraico, ou no Hades do grego, de volta para o mundo dos vivos. Aqui a palavra zoe, ela tem uma conotação, que é vida, né? Ela tem uma conotação de algo contínuo, uma vida contínua.
uma vida que vai além das barreiras da morte e ao mesmo tempo uma vida transformadora. Num sentido espiritual, o sujeito que está morto volta à vida, tanto fisicamente como espiritualmente, diferente do termo psique, que quer falar de vida cotidiana, vida humana, a vivência do dia a dia. Por isso o termo psiquiatria, psicologia, que hoje em dia é ligada muito às ciências da mente. Ou seja, Jesus aqui quer enfatizar mais uma vez que ele é o detentor da vida. Ele apenas não é aquele que doa a vida. Ele tem o poder de doar a vida, mas além disso, ele é a própria vida. Ele é a própria existência. Porque ele deu origem a todas as coisas, como fala lá em João capítulo 1, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nos versículos consecutivos, há um aprendizado que eu acho interessantíssimo. Versículo 34. Disse, onde o pusestes? Se referindo ao corpo de Lázaro. Responderam-lhe, vem ver, Senhor. Versículo 35, menor versículo da Bíblia, para quem não sabe. Jesus chorou. Esse versículo ele mexe muito comigo, particularmente, porque demonstra a humanidade de Jesus. Jesus, ele se importa com a dor do outro. Ele sabe o que é a dor da morte e ele está caminhando para a morte. Vendo isso, os judeus, ou seja, judeus, como já foi dito naquele livro mencionado no vídeo anterior, do Raymond Brown, é um grupo que a comunidade joanina tem como pejorativo. Um grupo que a comunidade joanina vê como inimigo, pois eles foram expulsos da sinagoga pelos judeus e muitos deles foram mortos, inclusive, pelos judeus. Os judeus diziam, olhai como ele o amava, mas outros disseram, aquele que abriu os olhos ao cego não podia ter feito com que este não morresse? Uma menção, sem dúvida, ao cego que estava no tanque de Betesda e que foi curado ao ir para o tanque de Siloé, né? Quando Jesus passa o barro ali no capítulo 9, como já foi lido anteriormente no Evangelho, como já foi mencionado anteriormente no Evangelho. Jesus então vai comovido ao túmulo e lá ele resolve fazer uma oração após pedir para que tirassem a pedra. Essa oração aqui, ela é fundamental no texto porque ela traz a mensagem cristológica do livro. Ou seja, Jesus, o Cristo enviado do Pai, aquele que não vem em nome dele mesmo, ele está vindo do Pai. Ele faz uma oração, ele olha ao céu e diz, Pai, agradeço-te porque me escutaste. Ele já está crendo na ressurreição. Saiba que sempre me escutas, mas falei assim por causa da multidão ao meu redor, a fim que acredite que tu me enviaste. Ou seja, os sinais messiânicos, esse foi o ápice dos sinais messiânicos. Jesus chama Lázaro em alta voz e ele ressuscita e todos ficam pasmos. E ali estavam presentes autoridades judaicas que presenciaram isso e que viram este fato acontecer. Nós já vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Eu queria ler uma parte desse comentário aqui que nos faz refletir sobre um sentido simbólico que tem na ressurreição de Lázaro, que é fantástico. Ouvem só. Sempre para captar a fé a qual Marta é convidada, importa observar o jogo morte e vida. Trata-se de crer que, para além das aparências, para além da experiência da morte, a única realidade que parece verdadeira, e por morte entendemos também nossas fraquezas e nossos pecados, é a vitória de Cristo, seu amor que salva. Ou seja, a morte evocada, falada e mencionada aqui, não é somente a morte física, é a morte da qual o ser humano está sem Jesus. Como aquele cego estava antes, ele não conhecia a luz, mas quando ele viu Jesus, ele conheceu a luz. Jesus não diz somente eu sou a vida, mas também a ressurreição. Ele não somente é o Deus dos vivos, né? Ele pode trazer os mortos à vida.
Devemos ver isso a ideia da passagem, da mudança radical, a conversão. E se quisermos a ideia de conversão mais exposta em termos mais radicais e precisos, em termos de impotência absoluta e de total mudança, porque somente Jesus pode trazer à vida quem estava morto, não é? Acentuando sobretudo que a vida não é destruída pela morte, mas antes simplesmente se serve dessa. É o caminho da cruz. Jesus não foi destruído com a morte. A morte trouxe a vida imortal para ele. Ele está sentado à direita de Deus. Aleluia. Diante disso, os judeus tomam uma decisão. A grande ironia. Caifás profetiza que por causa do bem da nação, um deve morrer. E com isso, eles maquinam um plano para matar Jesus. O interessante é que lá em João, no capítulo 2, após as bodas de Caná, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, eles pedem um sinal para Jesus. Jesus disse: derrubem este templo e em 3 dias o reedificarei. E justamente quando eles veem o sinal da ressurreição de Lázaro, eles resolvem maquinar essa morte de Jesus, fazendo com que aquele templo seja derrubado. Mas em 3 dias ele vai ser levantado pelo próprio Deus. Que nós aprendamos com esta passagem rica, com esta passagem que nos ensina que Jesus é a vida. Ele pode trazer de volta aquele que está morto para a vida. Por mais que achemos que pessoas não têm jeito, para Cristo não há insalváveis. Para Cristo sempre tem solução para a salvação e, por fim, a vida eterna. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, clique no joinha, comente, compartilhe. Que Deus abençoe você e que Deus seja a vida da sua vida. Amém.